A paz de Deus, mais do que vencedores. Vamos dar continuidade ao nosso curso médio de teologia e vamos falar sobre um dos temas, uma das matérias mais importantes do estudo teológico. É engraçado porque muita gente acaba desprezando essa matéria de certa forma. Por quê? Porque ela vai se situar, talvez, muito mais dentro de uma teologia pastoral ou até uma teologia prática, né? E para quem talvez esteja buscando teoria, para uma reflexão mais teórica, acaba não compreendendo muito o que uma matéria como evangelismo ou missões, né, que é a próxima, possa estar fazendo nesse material. E isso é uma tremenda besteira, porque, na verdade, nós estudamos teologia, o cristão, de fato, né? Quem é ortodoxo e estuda teologia, está estudando teologia para melhorar enquanto servo de Deus, para melhorar enquanto cristão, para melhorar a sua praxis, a sua prática no mundo e poder sinalizar o reino de uma forma muito mais adequada, poder agir de forma adequada como Deus espera, como Deus pretende usar cada um. E aí as múltiplas apostilas que nós temos nesse curso, as múltiplas matérias, disciplinas da teologia, elas servem para aprimorar o trabalho daquele que é ministro de Deus e que tem o seu ministério e que Deus usa dentro da sua área, seja ela qual for, seja diaconia, pode ser pastor, pode ser evangelista, presbítero, pode ser bispo, pode ser um líder de algum ministério específico, crianças, EBD, seja o que for, você vai ser utilizado por Deus e a teologia ela vai te dar o arcabouço, ela vai ser uma ferramenta preciosa para você levar ainda mais, de uma forma ainda mais adequada, o seu ministério, o ministério que Deus deu à sua vida. E vamos começar então, evangelismo. Vamos pegar então de forma panorâmica essas aulas sempre. O que seria evangelismo, né? Então o evangelismo é muito comum você ouvir que ele é comunicar o evangelho no poder do Espírito Santo. Quando você pensa em comunicar, então é uma comunicação, é a ideia querigmática, é a pregação do evangelho. E essa pregação, ela não depende então da capacidade intelectual, da habilidade que alguém tenha, que alguém desenvolveu ao longo da vida, que alguém adquiriu por estudo, embora tudo isso possa ser utilizado por Deus e é utilizado no evangelismo, não depende disso, né? O evangelismo é um trabalho em equipe, onde você comunica, mas o poder para converter, para convencer, é do Espírito Santo, certo? É o Espírito Santo que vai convencer as pessoas. Eu brinco dizendo que quando eu me esforço e uso meu intelecto para convencer alguém, eu convenço. Ao convencer alguém da verdade, combatendo pela verdade, e eu uso o meu intelecto para assim ajudar alguém a compreender as coisas de Deus, então eu convenço essa pessoa. Mas quando o Espírito Santo convence, ele converte. O convencimento humano se chama convencimento. E não passa disso, a pessoa não está convertida, está convencida. O convencimento do Espírito se chama conversão porque ele muda, ele pratica aquela ideia de metanoia e ele trabalha com a mudança de mentalidade, uma mudança de coração, de tudo que a pessoa ela definitivamente é. Evangelismo ela vem da palavra evangelho, cujas raízes elas são as palavras gregas evangelion, que significa boas novas, né? E o evangélico, que significa trazer ou anunciar as boas novas. Evangélico é aquele que anuncia as boas novas. É engraçado que isso não é um termo especificamente bíblico. Os gregos, os romanos e os gregos, né, principalmente os gregos, eles usavam essa ideia e eles faziam, né, embora está escrito em grego, mas os romanos eles trabalhavam com a ideia de levar as novas que traziam convencimento, que traziam alegria, que traziam paz para os vilarejos, para as cidades, para os conselhos, para os concílios. Então o evangelho, a igreja adota, porque ela entende que essa pregação que de fato transcende essa prática que tinha ali na Roma antiga de levar uma boa notícia, ela é muito mais do que aquela notícia simplória e basicamente humana
e temporal que os gregos, que os romanos levavam e que acabava por ali mesmo. Mas o evangelho ele transcende porque ele vai durar para sempre, né? Para evangelizar é importante nós sabermos uma série de coisas, como por exemplo versículos bíblicos, né? Táticas, etc. Tudo bem, você precisa saber disso, mas o passo mais importante é ter certeza, convicção da sua salvação. O John Wesley foi um grande exemplo disso. Ele foi um grande reformador da igreja metodista e, segundo a história, ele foi um pregador muito eloquente. O John Wesley ele é um dos grandes depois de Lutero, Calvino aí, né? E ele era muito eloquente, havia levado muita gente a conhecer Jesus Cristo, mas ele mesmo, ele tremia quando ouvia ou lia algo sobre o inferno. Até que um dia ele teve um encontro pessoal com Cristo. No diário dele fala que ele sentiu o coração dele estranhamente aquecido. E um segundo evangelista aí que é sempre citado foi Charles Finney. E Charles Finney, ele também sim, teve uma experiência muito similar. Então, para ser um grande evangelista, independente da quantidade de pessoas que você vai levar a Cristo, porque isso não depende de você apenas, né? Você tem que fazer a sua parte, mas depende de Deus. A obra é de Deus, né? Quando a gente fala de missão vai ficar um pouco mais claro isso. Mas você precisa, acima de tudo, ter a convicção da sua salvação. Isso faz toda a diferença, porque você vai poder agir com mais liberdade nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Mas o que é evangelho, né? Evangelho, as boas notícias, as boas novas, como nós falamos, são as boas notícias ou boas novas, por exemplo, para o sedento, e seria água, né? Para quem está com sede é água. Para quem está com fome seria o pão da vida. Para quem é perdido é o único caminho. Para quem vive nas mentiras é a verdade. Para quem não tem esperança alguma é a única esperança. Para o Senhor, Jesus era o seu alimento, né? O pão de cada dia, que é a palavra de Deus, sobretudo, né? Para o apóstolo Paulo era o poder de Deus, e aí vai, né? Quem deve evangelizar? E aí é uma grande confusão aí, porque as pessoas acham que tem o cargo de evangelista, e não vou pegar o espaço aqui para falar tanto disso, mas existe uma grande confusão, porque tem gente que realmente acha que a evangelização está a cargo do evangelista. Outras pessoas acham que não, no sentido do discurso, no sentido da narrativa, diz que não, mas a prática é esperar do evangelista alguma coisa, né? Ou, quiçá, do pastor no máximo, certo? Mas não é papel nem do pastor, nem do evangelista. A evangelização, ela é um papel de todo mundo. O id é para todos, nós sabemos isso, o versículo é muito bem conhecido. Ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda a criatura. Em Efésios 4:11 também diz que o Senhor escolheu uns para evangelistas, sim, né? Mas Paulo diz que ele tinha a obrigação de evangelizar. E Paulo não era evangelista, Paulo era apóstolo. Então, se fosse puramente uma divisão ministerial, então só o evangelista evangelizaria. E Paulo não o faria. Mas como Paulo e outros apóstolos mostram, todos devem evangelizar, como os diáconos, né? Felipe, né? O evangelista, que era um diácono também. Então, repare, a evangelização, a grande comissão, ela está para todos nós, todos aqueles que confessam o nome de Jesus. Vamos ver mais um ponto aqui. Por que devemos evangelizar, né? O primeiro é a questão do amor, cara. Não tem como você amar a Deus e aí você ama a Deus, você não vai evangelizar Deus, evidentemente, porque Deus ele é a matriz última do evangelho, né? De onde as boas novas saem, ele é a própria boa nova, Cristo é a própria boa notícia para todos nós e para todo mundo, independente de crer ou não. Mas por que devemos evangelizar? O amor a Deus, mas o amor a Deus que se retrata no próximo. Quando eu amo o meu próximo, quando eu amo as pessoas que estão aí fora e entendo que elas estão caminhando a largos passos, se elas não entendem quem Cristo é, se elas não se relacionam com Deus, elas estão perdidas em seus pecados e, portanto, vão para o inferno, porque é isso que a Bíblia fala, então eu não vou lá estampar o dedo na cara dessas pessoas, e falar que elas estão condenadas ao inferno. Eu vou ir atrás delas com tudo que eu sou,
né, e vou me esforçar para salvar a vida dessas pessoas, né? Nós então temos que, porque evangelizar, porque amamos a Cristo, amamos as pessoas que estão aí fora, devemos levar aos outros, né, as boas novas, portanto, porque o amor me leva a fazer isso, para que a casa do Senhor se encha, certo? Para não ficar aqui naquela situação da festa que Jesus conta a parábola e convida e as pessoas não vêm. Então ele vá para onde tiver gente disposta a vir ao meu banquete, onde tiver gente disposta a vir à minha festa, vai lá e traga essas pessoas para cá. E quem não quiser, obriga elas a virem, né? Vai lá e se esforce, faça tudo que puder. E existem motivos externos também. Na apostila vai mostrar que morrem no mundo, isso é uma estatística, né? Claro que ela pode ser atualizada, mas do tempo que a apostila foi escrita, morrem no mundo 85.536 pessoas por ano. 85.536.000 pessoas por ano. 7.128.000 pessoas por mês. 237.600 por dia, 9.900 por hora, 165 pessoas por minuto, quase 2 milhões de pessoas se suicidam anualmente. Aliás, muito triste isso, porque o suicídio é a segunda maior causa de morte no mundo. E o que essas pessoas precisam? De salvação. Inclusive, refrear a onda suicídica que o mundo se coloca e se propõe, a forma de fazer isso é através da pregação do evangelho, porque uma pessoa consciente de Cristo, ela não se suicida. Ah, mas e os cristãos que estão se suicidando? Pois é, em algum momento, esses amados irmãos, por alguma causa, por algum efeito, ele pode ter perdido, ele perdeu esse contato último com a divindade, e, portanto, ele perdeu a esperança. E entendeu, ou perdeu o próprio juízo, enlouqueceu, e aí pode ter ido a esse destino por isso, certo? Aí na apostila ele vai trabalhar a questão de uma breve história do evangelismo. Não é interessante, porque ele vai falar que no primeiro século, depois de Cristo, claro, os seguidores eles possuíam uma espécie de zelo insaciável, uma paixão ardente para persuadir os homens a respeito de Cristo. O povo ia atrás, as pessoas morriam. Tinha aqueles que negavam? Tinha. Sempre teve o joio, Jesus falou no período dele, já que já havia joio, trigo, né? Que haviam aqueles que iriam apostatar, os apóstolos alertaram, tinha problemas com apostasia, mesmos problemas que nós temos hoje. Mas aparentemente você lê, aparentemente não, está registrado nos evangelhos e no decorrer do Novo Testamento, você enxerga uma entrega muito maior da parte daquelas pessoas, né? E a igreja se entrega de uma forma espetacular, lembra uma promessa de Cristo, lembra que Cristo está às portas, cada criatura é importante e eles pregam o evangelho e vão a todas as nações, né? Então a igreja do primeiro século ela causou um impacto poderoso, né, sobre o mundo. Mas depois disso, a partir do segundo século, o cristianismo ele vai ficando meio preso e emaranhado por conta de controvérsias teológicas, controvérsias que não tinham como não existir, porque conforme as testemunhas oculares vão falecendo, precisa se definir, precisa se arrancar as arestas daquilo que se coloca para esculhambar com a igreja, esculhambar com a fé. Surgem uma série de heresias, a gente sabe, né? Montanismo, e aí você tem ebionismo, os ebionitas, e você tem heresias ligadas principalmente, já desde o século I, ao gnosticismo e as suas variações, e o arianismo, e tudo isso vai surgir e vai trazer uma ação nociva sobre a igreja tão grande que a igreja ela precisa com todas as suas forças, com tudo que ela precisa desesperadamente se livrar daquilo e responder através dos sábios e dos chamados pais da igreja, que são os discípulos dos discípulos, e depois os discípulos dos discípulos, e assim sucessivamente, né? Homens que guardaram a fé e que lutaram pelo bem teológico da igreja. Só que a igreja acabou ficando meio nessa, e o fervor, talvez pela perseguição interna, que era uma perseguição muito mais doutrinária, a igreja acabou ficando meio travada e ela não desenvolveu tanto a evangelização assim.
No terceiro século, encontrou os cristãos afundando em genuína apostasia, né? No quarto século, fechou a brecha e o desvio e as acomodações completas, ou seja, o cristianismo mergulhou, então, porque aí é quando a igreja se torna a igreja do império, quando Constantino se converte, quando a igreja se torna católica, universal, mas inicialmente ela até tinha uma pureza, mas ao longo de 1000 anos ela foi se abrindo para a regra de tradições, para regras voltadas ao clero, à liderança da igreja, e por 1000 anos a igreja se afundou de tal forma que simplesmente a ideia de evangelização, ela praticamente foi esquecida. Martinho Lutero foi o primeiro a escapar das trevas, dessas trevas evangelísticas, e aí sim a gente pode falar de trevas culturais na Idade Média, que seria uma grande injustiça, né? Porque se produziu muita cultura durante a Idade Média, mas nós podemos falar assim de trevas evangelísticas, porque, claro, a igreja verdadeira ela sempre se manteve, mas ela foi prejudicada nesse período, e a necessidade dela se reformar e dela voltar para as escrituras era urgente. Isso aconteceu com Martinho Lutero, e quando ele entende que os justos viverão pela fé, mas Lutero, com sua reforma, não foi a volta à prática da conquista de almas, né, em massa, nem pessoalmente, né, foi apenas uma revolta religiosa que voltou-se para o evangelho. Muito importante, ninguém está falando isso aqui porque nós somos evangélicos justamente porque nós saímos do ninho e do seio da reforma protestante. Contudo, não podemos entender que nesse momento a evangelização ela voltou com tudo. Lutero quase nada disse a respeito de missões, ou pouco disse, ou da evangelização mundial. De fato, já era 1800 depois de Cristo, quando William Carey, né, grande missionário, trouxe à frente o novo conceito o conceito de missões, de evangelização. E aí o Espírito Santo ele começa a trabalhar no coração da igreja, e no século XX você vai ter então essa explosão. Claro que você teve antes disso Charles Finney, John Wesley, né? David Brainerd, e aí vai. Mas a explosão mesmo ela vai acontecer a partir do século XX, né? Então, dos últimos 200 anos para cá, né? Assim, o cristianismo ele experimentou uma longa volta, né, à evangelização e aos conceitos do Novo Testamento, para depois ele entender, né, a sua prática. O evangelismo em massa ele apareceu por volta de 200 anos, através de John Wesley, George Whitefield, né, e aquela galera toda, Finney, Moody, né, nos últimos 100 anos aí, 150 anos, 100 anos, fizeram toda a diferença, ok? Bem, a gente tem que pensar também a quem devemos evangelizar. E aí você tem alguns pontos aí. Os incontáveis milhões das longínquas regiões que ainda não tiveram a oportunidade. Porque o nosso mundo de hoje, né, com mais de 7 bilhões de pessoas, mais da metade da Terra, da população da Terra, ou praticamente a metade da população da Terra, nunca ouviu falar de Jesus em algumas estatísticas, né? Talvez se você achar que são estatísticas exageradas demais, você pode pensar que pelo menos 2 bilhões de pessoas realmente nunca ouviram falar o nome de Jesus. Parece impossível, porque você vive num mundo globalizado, no Ocidente, e a impressão que você tem é que todo mundo já ouviu, né, falar sobre Jesus e tudo mais. Mas muita gente não ouviu falar. A quem devemos evangelizar? Os que não pertencem à igreja ainda em nosso país. Porque muita gente fica pensando em ir lá para os países longínquos, ou vou para a África, eu quero ir para a Coreia do Norte, para a China, para o Irã, esses países líderes em perseguição, meus irmãos estão sofrendo, as pessoas estão indo para o inferno, quero ir para lá, mas a pessoa às vezes não tem coragem de falar para o vizinho, não tem coragem de falar para as pessoas do seu trabalho. Então, se você não pode ser um missionário transcultural se você não implica a missão aqui e agora. Se você não consegue fazer o aqui e agora, dificilmente você vai fazer o ali e o além.
Entende? Então, os que não pertencem ainda à igreja em nosso país precisam ser evangelizados, né? Então, o Brasil tem cerca de 40 milhões de evangélicos. 40 milhões, só que o país, um pouquinho mais de 40 milhões devemos estar agora nos altos de 2019. Mas o país ele tem mais de 200 deve estar chegando a 215 milhões de pessoas. Ou seja, isso é um terço, nem isso. Então, nem um terço ainda é evangélico e nem um terço ainda foi evangelizado da forma que deveria. A maioria é católico, boa parte está caindo na religiosidade, nas novas religiosidades, novas formas de religiosidade. Nós temos que pregar o evangelho para essas pessoas. A quem devemos evangelizar? Os membros das igrejas que não são convertidos e precisam ser evangelizados, irmão. Que é o negócio seguinte, né? Se você pensar no contexto das igrejas norte-americanas, você vai ter 5% dos membros que já não existem, 10% que vão aos cultos públicos, 40% que fazem ofertas para qualquer causa, 50% que jamais vão às aulas dos movimentos da igreja, escola dominical, por exemplo, 60% que não vão aos cultos nas noites de domingo, 60%, hein? 70% que não fazem ofertas de missões, 75% que jamais tomam parte em qualquer atividade da igreja, 80% que jamais vão ao culto de oração, 90% que não fazem culto doméstico, 95% que jamais ganham 95%, isso nos Estados Unidos. O Brasil, o negócio é um pouquinho menos grave, mas caminhando para esse tipo de quadro, né? Como é que nós devemos evangelizar então? Então nós devemos evangelizar, temos que pensar dentro desse quadro para melhorar isso, essas estatísticas vergonhosas, ainda que o Brasil ele esteja bem em relação a outros cantos do mundo, principalmente Europa e os Estados Unidos aos poucos também está aderindo a essa onda vergonhosa. Mas como é que nós devemos evangelizar? Orando, devemos orar para que Deus trabalhe no coração das pessoas. Nós temos que ir até as pessoas. Jesus nos deu a ordem, ir por todo mundo, então não adianta ficar só orando também, eu tenho que orar, mas tenho que ir. Não tenho que ir sem orar, porque senão eu estou fazendo com a minha própria força, mas também não tenho que orar sem ir, porque senão eu só estou querendo que os outros façam um trabalho que é meu, porque só eu posso contar o testemunho que é meu, entende? Só eu posso falar o que Deus fez na minha vida, ainda que eu te fale, não é a mesma coisa. Interessando-se pelas pessoas, fazendo algo por elas, né? Aprendendo com Jesus que nós temos que interessar-se pelas pessoas. Jesus fazia porque ele amava, né? Se interesse pelo próximo e ele nos ouvirá. O grande pregador, o grande príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, disse que até os cães e os gatos gostam de quem gostam deles. Então, se até cão e gato gostam, meu querido, as pessoas vão gostar também. Então, despertando a curiosidade das pessoas, que é o princípio do sal, eu sendo diferente, sendo uma pessoa que realmente dou gosto, e as pessoas curiosas para saberem por que eu sou assim, entregando a mensagem, falando que Deus está mandando você falar, convidando para participar de uma cruzada evangelística, convidando para participar de um Peniel, convidando para participar de um culto, ok? E uma das formas mais especiais, mais interessantes para se evangelizar, a tática das táticas é o evangelismo pessoal, com certeza. E aí, na apostila vai trabalhar a ideia, né, do que seria. Seria evangelismo pessoal, né? Apresentar Cristo no poder do Espírito Santo, porque, voltando aqui àquela ideia, porque o Espírito Santo foi prometido para nos dar poder para testemunhar. Lá em Atos 1:8 fala, né? E recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Jesus falando, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, ou seja, o Espírito Santo vai com vocês e vai dar poder para vocês aonde quer que vocês vão, onde quer que vocês estejam, né? Então nós temos que apresentar o poder do Espírito Santo, temos que ir em amor, porque o amor é o maior poder conhecido do homem, né? Como lá diz lá em 1 Coríntios 13:4, e até 8 fala que o amor é paciente, é benigno, o amor não há de ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, certo? Então o amor ele é necessário porque ao pregar o evangelho eu estou demonstrando o amor de Cristo por essas pessoas. Tomar a iniciativa de apresentar Cristo aos outros, né? Então essa iniciativa envolve muito a dependência de Deus, mas também um passo à frente. Dê o passo à frente, de repente você não sabe muito o que fazer, mas Cristo prometeu que faria daqueles que seguissem
ele, pescadores de homens, né? Lá em Marcos 1,17 fala que Jesus lhes disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. É Cristo que faz, nós somos utilizados. Apresentar a mensagem de forma simples também. Você não precisa ter seminário de teologia, você não precisa estar fazendo essa matéria de teologia sobre evangelização para você evangelizar. A evangelização em si, ela é esse impulso de uma pessoa que é cristã de verdade, é salva, tem o Espírito Santo dentro dela, ama a Deus, ama o próximo, inevitavelmente vai fazer isso, vai pregar o evangelho, porque quando você tem os pilares estabelecidos na sua vida, os pilares de uma vida cristã saudável, que é a palavra, oração, comunhão e testemunho, então a palavra, se eu constantemente, diariamente tenho devocional e eu medito na palavra, eu oro constantemente, sem cessar, como Paulo diz, e eu dou bom testemunho, eu estou com as pessoas lá fora, eu tenho comunhão com os meus irmãos, automaticamente o testemunho vai vir. Tem como eu ter palavra, comunhão, né, e oração sem ter testemunho? É automático, você vai esbanjar isso lá fora. Nós precisamos dar às pessoas a oportunidade de receber a Cristo também, porque como é que elas vão receber, como é que elas vão ser salvas se não há quem pregue? Paulo vai falar isso, né? Como é que é? Romanos 10, 8 ao 10. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é a palavra que pregamos. Então alguém prega. Se com a tua boca confessares a Jesus como teu Salvador e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, se não tiver quem faça isso, como é que a pessoa vai ser salva? Tem que deixar os resultados com Deus, porque é Deus que faz a coisa toda, ok? Quais são as características que um evangelista precisa ter? Bem, o evangelista precisa conhecer Jesus pessoalmente, certo? Não tem como você evangelizar sem saber do que você está falando, né? Que seria como eu querer explicar a fórmula da Coca-Cola. A gente brinca muito com isso. As pessoas, elas gostam de Coca-Cola, elas tomam Coca-Cola, mas se pergunta o que é Coca-Cola para elas, elas não sabem o que é. E não sabem o que é porque elas não sabem a fórmula. Então imagina elas explicando a fórmula da Coca-Cola sem saber o que de fato é Coca-Cola. Precisamos, de fato, conhecer e prosseguir conhecer o Senhor. Conhecer Jesus Cristo em todo o tempo, né? E andar com Ele. Porque estamos na hora mais desesperadora da humanidade e o evangelista precisa, de fato, fazer total diferença para solucionar, ser parte da solução e não o problema. Bem, vamos pensar um pouquinho aqui em técnicas de evangelismo, né? Então você tem o ar livre, que essa técnica ela tem sido rejeitada por alguns como ultrapassada, mas não vamos ser tão apressados assim. Definitivamente, em uma grande cidade hoje, corrida onde as pessoas não param por nada, dificilmente alguém parará para ouvir alguém pregar ao ar público, ao ar livre, perdão, pregar em público e vai ouvir o que essa pessoa tem a dizer de fato. Não é uma coisa tão simples assim, né? Mas se você olhar os locais adequados, pode ser que sim, né? Você tenha bons resultados com a pregação ao ar livre. Usar folhetos como as 4 leis espirituais, que é uma das que nós indicamos, que é uma técnica muito eficaz, com resultado cerca de 80% de aceitação. Distribuição de folhetos no geral, evangelismo por telefone, quando você... Hoje nós temos o WhatsApp, né? Então você pode mandar mensagens para as pessoas, a pessoa acabou de aceitar Jesus, a pessoa não aceitou Jesus, então você vai mandando, né? Que seria uma evangelização online, digital, né? Evangelismo pessoal, que nós já falamos, né? Que é a maior técnica de todas, porque você evangeliza aqueles que estão ao seu redor constantemente, seus amigos, colegas, etc. Encenação teatral, usar teatro, o arrastão, que você leva uma quantidade de pessoas e vai ali fazendo vários, cantando, ministrando, uns ministram, outros pregam, outros fazem peça, fazem várias coisas ao mesmo tempo. Entregar balões, bandeirinhas nos faróis, evangelização no farol, água também é muito legal, nós temos feito muito isso aqui na nossa igreja. Passar filmes evangelísticos também tem um impacto interessante, né? O grupo familiar, né? Grupos familiares nos lares, eu tenho tido experiência na minha casa, atualmente tem vindo cerca de 30 jovens
toda semana para serem evangelizados no grupo familiar de jovens. Então é uma técnica muito eficaz, oficial da nossa igreja. Pesquisa socio-religiosa, maravilhosa, porque ela abre a porta para você ir lá e fazer uma oração e evangelizar aquela pessoa. Cartas evangelísticas, tem pessoas até hoje aqui na igreja que foram evangelizadas dessa forma. Mas a questão é, a pessoa aceitou Jesus, ela tem que ser integrada. Se você aceitou Jesus, como é que você vai integrar, né? Integrar significa ter uma função dentro de um todo. Ou seja, significa a pessoa entender que ela faz parte do corpo de Cristo, né? O trabalho de integração ele tem como objetivo ajudar o novo convertido a crescer espiritualmente e levá-lo a tornar-se um membro responsável da igreja, né? Nós vemos, por exemplo, que algumas igrejas com visão de integração a pessoa filia-se a eles e logo ela é colocada para aprender a tocar um instrumento, a lidar com secretaria, etc. Né? Então você tem que dar uma atenção para a pessoa, você tem que colocar ela para fazer alguma coisa, acompanhar, certo? Integrar ela e, é claro, o discipulado acima de tudo. Quais são os fundamentos da integração? Aí são essas palavras poderosas aí. O amor, porque se a pessoa não se sentir amada, né, devemos amar o novo convertido como Jesus amava os seus discípulos, porque nós somos pequenos cristos. Então, se somos pequenos cristos, agimos como o grande Cristo agia. Né? Então amar as pessoas é fundamental. O amor é a base para entregar o novo convertido. A oração, que é um instrumento poderoso, porque Deus responde a oração, porque a oração quebra cadeias, porque a oração repreende o maligno, expulsa demônios, cura enfermidades, salva o perdido, né? E, é claro, o discipulado, porque o discipulado ele vai trazer cumprir aquilo que Jesus disse, né? Em uma só palavra, ide e fazeis discípulos, em uma só palavra no grego, tem uma força única para discipulai. Ide, vão lá e ensinem. Vão lá e façam discípulos ensinando, ok? Vamos falar um pouquinho da questão da edificação, né? O que seria edificar? É levantar, criar, é você induzir ao bem com bons exemplos, né? É fazer com que o novo convertido ele crie raízes dentro da igreja e assim ele se torne uma pessoa de fato edificada e integrada. Nós também podemos pensar na questão, né, quando é que devemos edificar alguém, né? Quando a pessoa ela aceita Jesus, cara, basicamente, né? E como é que eu devo edificar esse novo convertido? O discipulado, mais uma vez aí como reforço. Por que nós devemos discipular então? Querido, fique bem claro que todo cristão tem que discipular. Por exemplo, se você está ouvindo essa aula, você é um teólogo aí de plantão, está fazendo médio em teologia, você já está aí já subindo na nata intelectual da igreja, porque a maioria não faz nem o básico, que dirás o curso médio. Se você está fazendo o curso médio, né, você está bem intelectualmente, você está correndo atrás, parabéns, Deus abençoe. Mas se você não discipula, você está errado. Porque Deus não te chamou para estudar teologia apenas, embora isso seja importante nos dias como os nossos. Mas Deus te chamou para discipular, sem dúvida alguma, é uma ordem. E pregar o evangelho, e de pregar em Marcos, depois Mateus fala, ou antes Mateus fala, ensinai. Ensinai, cara. Ensinai, você tem que ensinar. Se você não está ensinando, você está errado. Quem é que você está discipulando agora? Ninguém? Ora a Deus, prega o evangelho, que a pessoa aceite Jesus, pega um bom livro de estudo bíblico que nós temos na nossa igreja e vai dar estudo para essas pessoas. Vai dar estudo para essas pessoas. Ok? Como é que nós podemos dirigir um encontro de discipulado, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Bem, a gente vai fazer isso estabelecendo comunicação, uma boa comunicação, porque se você não conversa com a pessoa e aí você tem que ligar por aquilo que ela tem feito, entender que a pessoa ela tem suas necessidades, entender que a pessoa ela precisa de atenção, não é só lá chegar ao estudo, né, olhar para a cara da pessoa e ir embora, mas você precisa definitivamente sentar, olhar para a pessoa, olhar nos olhos, querer saber da semana dela, quais são os problemas, orar por esses problemas e ajudar a pessoa, aconselhar essa pessoa. Isso é discipulado também. Comunicação. Dá início aos encontros, né? Então não fica esperando o bebê agir, né? Então, como o menino novamente nascido, ele quer o leite espiritual. Só que você espera o bebê agir. Aí fica complicado, né, meu filho? Tem que você agir, não o bebê. Iniciar e dirigir um grupo discipulado nos lares. Quando não dá para discipular a pessoa
de forma individual, de forma única, você vai lá e faz o estudo, então, mais nos lares, ok? Formando os ministérios de evangelismo e discipulado, ok? Vamos pensar aqui a questão de formando ministério de evangelismo e discipulado, você tem que pensar a primeira coisa no líder, né, de evangelismo, que seria evangelista. Esse é quem irá organizar as estratégias de evangelismo a serem usadas pela igreja local, cruzadas evangelísticas, impactos, que são trabalhos maiores, PNEs com encontro com Deus, aí a parte de levar pessoas que ainda não encontraram Jesus, e todas aquelas estratégias que nós pensamos. Eu, que estou dando essa aula para vocês, tenho formação teológica, né, tenho pós-graduação em teologia, sou pós-graduado em teologia e tudo mais, mas eu sou evangelista. Às vezes a pessoa fala, pô, você já é pós-graduado em teologia, é teólogo e tudo, e por que você não é pastor ou bispo? Entenda que cada um faz aquilo que Deus chamou. Meus ministérios por excelência, Deus me chamou para 3 coisas atualmente. Pregação, evangelismo, e evangelismo significa discipulado também, tá? Evangelismo e ensino. Então eu estou exercendo um dos ministérios enquanto dou essa aula para você, que é o ministério de ensino. Ok? Então o líder, ele vai fazer isso, ele vai organizar. Eu como evangelista eu procuro organizar ações que auxiliam os meus irmãos na evangelização. O líder de discipulado, né, que ele vai colocar como missionário aqui, mas o líder de discipulado é quem vai se responsabilizar em organizar grupos discipulados nas casas ou os individuais, supervisionar e tudo mais. Ministério de administração de comunicação, que é como é que as pessoas vão fazer para se comunicar, como é que vai chegar na igreja. Ministério de intercessão, porque sem oração não tem evangelismo. Ministério de louvor, né? E aí esse louvor pode ser não só louvor, pode ser algumas coisas que chamem a atenção das pessoas quando você for fazer algum trabalho, um culto do amigo, por exemplo, que é um culto de evangelismo, e de repente você precisa de músicas específicas. Então tem pessoas que trabalham especificamente com louvor evangelístico, né? Você não vai cantar um louvor que o não convertido ele não entenda nada. Tem que ser louvores que falam de Cristo, da conversão, da pregação do evangelho, da obra de Cristo, né? Ministério de teatro, que é uma grande ferramenta também, ok? Então, para concluir aqui, concluímos essa aula falando primeiro da questão do seu chamado, né? Que cada crente ele é um discípulo e um discipulador, ele é testemunha. Então é mais uma revisão aqui, né? Cristão significa semelhante a Cristo, ou um pequeno Cristo, um conquistador de almas, portanto, um pescador de homens. Segundo, o seu campo é lá fora onde as criaturas estão, para se transformarem em novas criaturas, em nova criação, segundo o Senhor Jesus, segundo a imagem e semelhança de Deus, no segundo Adão, que é Cristo. No primeiro Adão todos caíram, no segundo Adão todos serão salvos. Né? Então também, na sua meta, que a meta é cada um acrescentando mais uma sua igreja por ano. Olha só, uma meta, santa meta, uma pessoa só, irmãos, uma pessoa. Santa meta, cada um lutando para ter mais um. Cada um lutando para ter mais um. E, quarto lugar, suas ferramentas. Folhetos, manuais, livros de evangelização, a Bíblia sagrada acima de tudo e toda e qualquer ferramenta lícita, né, que Jesus ele traga para nós. Aí as 4 leis espirituais, uma questão prática, só para quem não conhece, né? Deus ama você, tem um plano maravilhoso para a sua vida. Primeira lei, você chega para a pessoa e fala, olha, primeira lei, você já ouviu falar nas 4 leis espirituais? O pessoal fala que não. Então, primeira lei, Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. João 3,16 diz, Deus tanto amou, você pode pedir para a pessoa ler os versículos, o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 10,10 também fala, diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A segunda lei, porém, fala que o homem é pecador e ele está separado de Deus, por isso ele não pode conhecer e nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida, porque a pessoa vai se questionar, se Deus ama o mundo, por que acontece tanta coisa? Porque o homem é pecador. Romanos 3,23 diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3,23 fala, pois o salário do pecado é a morte. Né? Nesse texto, morte significa o quê? Separação espiritual de Deus. Mas a terceira lei vem e fala, Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Romanos 5:8 diz, mas Deus demonstra o seu amor por nós, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, em nosso favor, quando nós éramos ainda pecadores. 1 Coríntios 15:3 fala, Cristo morreu pelos nossos pecados. E João 16:6
14:6 fala, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A quarta lei, porém, é necessária. E ela fala, precisamos receber a Cristo como Salvador e Senhor por meio de um convite pessoal. Só então poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para as nossas vidas, porque João 1,12 fala, contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Efésios 2, do 8 ao 9 diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie. E Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então, amados, nós podemos ver, né, que um folheto precioso que tem salvado sido instrumento para salvar muitas almas, para Deus salvar muitas almas. E aí uma questão só para a gente encerrar essa aula, que é, por que ainda hoje há tanta dificuldade da igreja para evangelizar? Por que será que ainda hoje há tanta dificuldade da igreja para evangelizar? Eu tenho uma palestra que o título é O Mal-Estar na Evangelização de hoje, né? O mal-estar da evangelização. Respostas, na verdade, ao mal-estar. Existe uma espécie de mal-estar. A igreja que deveria fazer isso como uma vida, não tem feito. Tem permitido que o inferno, em vez de saquear o inferno, muitas vezes as igrejas e as famílias sendo saqueadas pelo mal. Mas Cristo veio para desfazer as obras do diabo. E eu creio que através da minha vida, da sua, de conhecimentos como esses, teologicamente falando, adequados, bíblicos, nós vamos ser uma bênção. E o evangelho, que nunca acabou, nunca parou, vai progredir e a obra de Deus vai ser completa, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Que Deus abençoe, continue o seu curso, não desista, porque precisamos de pessoas que amem o evangelho e preguem ele com sua vida, com suas palavras. Deus abençoe, em nome de Jesus.